Olá, pessoal! Estamos aqui com nossas aulas de conhecimentos pedagógicos. Hoje, trabalhando com o texto A Escola e o Conhecimento, do professor Mário Sérgio Cortella, né? Um livro interessantíssimo, né? Derivado da tese de doutorado do autor, defendida na PUC de São Paulo. O Mário Sérgio Cortella, um professor, né, bem conhecido aí no campo das ideias pedagógicas, trabalhando principalmente aí com as questões de filosofia da educação. Beleza? Então, vamos ver o que o livro traz para a gente. Então, ele começa aí dizendo o seguinte: a educação está em crise, né? Não se atingiu ainda patamares de justiça social compatíveis com a riqueza usufruída por uma minoria, né? Então, o que ele está dizendo? Ó, a gente tem um momento de crise da educação, né? A gente tem que lembrar que esse livro ele foi escrito ali no começo da década de 90, né? Então ele também tem uma contextualização, né? Então ele está chegando nessa ideia de que a educação está em crise. Né? Por que a educação está em crise? Porque apesar do desenvolvimento tecnológico, social que a gente teve, né, isso não levou a um desenvolvimento de distribuição de riqueza, né? As diferenças sociais ainda são muito grandes, né? Existe uma grande parcela da população que não usufrui dessa riqueza produzida coletivamente. Né? Por isso que seria aí um momento de crise, né? As crises sempre acontecem quando você tem baixos níveis, por exemplo, no capitalismo, de consumo. Né? Quando os próprios trabalhadores não conseguem consumir, né, o grau de exploração dos trabalhadores é tão grande que eles não conseguem consumir, a gente pode dizer que a gente vive um momento de crise. Né? Então, acho que é nesse sentido que o Cortella vem dizer aí da crise da educação. Uma crise onde as pessoas não têm acesso a essa riqueza cultural produzida coletivamente pelo conjunto dos seres humanos. Bom, ele vai dizer, ó, a crise é um projeto deliberado de exclusão e dominação social, que precisa ser derrotado. Então ele vai dizer o seguinte, ó, existe uma crise e essa crise ela não é espontânea, ela é um projeto, ela não é à toa, ela não é simplesmente acontece, ela na verdade ela é um projeto. Né? Existe um projeto para que se exclua o maior número de pessoas possível do sistema educacional e do acesso à cultura humana. Né? Então, essa crise, para o Cortella, é uma crise em projeto. Os últimos 30 anos da história brasileira foram marcados pelo fenômeno da urbanização, que ampliou a demanda por direitos sociais, como educação, saúde e habitação. Então, ó, vamos pensar aí que ele está escrevendo ali na década de 90, 30 anos, ele está dizendo do período ditatorial, né, do período da ditadura civil-militar. Foi um período de grande urbanização, um período também de grande desenvolvimento, né, tecnológico, enfim, lógico que às custas dos trabalhadores. Na ditadura militar, né, privilegiou-se o investimento em grandes obras de infraestrutura, como estradas hidrelétricas, meios de comunicação e tecnologias. No entanto, se deixou de lado a garantia de direitos sociais básicos. Que direitos sociais básicos? Saúde, educação, moradia. Né? Então ele está fazendo uma crítica aí ao governo civil-militar, né, implantado lá pelo golpe em 1964, dizendo, ó, eles investiram muito em infraestrutura. Né? Se a gente for olhar para o lado econômico, esse investimento se deu em grande parte por empréstimos, né, feitos no exterior e que gerou uma grande dívida externa que o país paga até os dias de hoje. Né? Então ele está dizendo, ó, houve esse investimento em infraestrutura, mas não se investiu em direitos dos cidadãos. Direitos básicos, como saúde, educação e moradia. Na educação, observou-se crescimento da demanda sem contrapartida no aumento da rede física, ou seja, né, aumentou-se a demanda, mas não se aumentou a rede física de escolas. Por isso aí a superlotação de salas. Né? Depauperação dos instrumentos didáticos, pedagógicos, né? As condições de trabalho do professor, os instrumentos de trabalho que ele tem,
não se desenvolveram junto, né, não se modernizaram junto com a modernização da sociedade. Educadores sem formação adequada. Né? Se a gente pensar como que era a formação de educadores privilegiada pela ditadura militar, era aquele tipo de licenciatura curta, né? Que o sujeito ia lá, fazia 1 ano, 2 anos e saía com um diploma de história, de geografia, de língua portuguesa, enfim, era uma licenciatura curta que hoje é proibida. Diminuição dos salários, imposição de projeto de profissionalização discente, domínio de setores privatistas, né? E aí é outra questão interessante. A ditadura militar, ela abriu esse campo privatista, né? Ela abriu a educação para a exploração. Houve uma série de divisão entre os educadores. Né? Então, o que ele está dizendo? No final da década de 70, ali, você conseguiu mobilizar muitos setores contra o fim, ou melhor, né, a favor do fim da ditadura. Esses vários trabalhadores organizados começaram a fundar associações, né? Se a gente pensar no estado de São Paulo, o estado de São Paulo ele tem o maior sindicato da América Latina, que é a PUESP, que é um sindicato de professores, que é uma associação que vai surgir ali no final da década de 70, década de 80. Né? E ele vai dizer o seguinte, muitos educadores começam a rediscutir também a questão da educação. Olha, a ditadura teve essa questão aí do ensino tecnicista, de um ensino voltado para dominação, para domesticação. A gente precisa agora rediscutir isso. Né? A ditadura está chegando ao fim e a gente precisa rediscutir essas questões. E aí esses educadores começam a se organizar em diferentes grupos, e esses grupos muitas vezes também opostos. Né? Então, na década de 80, o Cortella vai dizer que existiram intensos debates. Debates entre essencialistas e existencialistas, competência técnica versus compromisso político, escolanovistas versus sócio-históricos, conteudistas versus contradição. Né? Esses pares aí, esses binômios, né, contraditórios, a gente não precisa decorar o que é cada um. Né? Aqui a ideia é só que a gente compreenda que a década de 80 foi uma década muito produtiva no campo do debate das ideias pedagógicas, né? Essencialistas discutindo com existencialistas. Grosso modo, pessoal, essencialista é aquele que acredita numa essência. Então, existe algo que faz o humano ser humano. Né? Então, o papel da educação seria descobrir essa essência no sujeito. Existencialistas é aquele que acredita que não existe essa essência, não existe essa determinação a priori. Né? A formação do ser humano se dá na sua própria existência. Né? Competência técnica e compromisso político foi outro debate importantíssimo na década de 80. Eu tenho que saber fazer ou eu tenho que saber me relacionar e ter um compromisso político? Ter aí um projeto de sociedade claro que eu defendo. Né? Então, é o saber fazer ou esse saber se relacionar e defender determinada sociedade. Né? Escolanovistas e sócio-históricos, conteudistas, né? E o pessoal que trabalha na contradição. Ok? Isso, então, fica aí para vocês terem ideia desses intensos debates na década de 80. Os conflitos restringiram seus muros das universidades e não chegaram aos movimentos sociais. Olha só, então agora ele está fazendo uma crítica, né? Ele falando assim, ó, mas muitos desses debates não chegaram nos movimentos sociais. Não chegaram lá no chão da escola, se a gente pode usar esse termo, né? Ficaram lá nos muros da academia, nos muros das universidades. Em vez de configurarem a prática de pensar a prática, transplantam-se pertencimentos a grupos teóricos situados em outro contexto. O que está dizendo aqui, ó? Em vez desses educadores lá da universidade fazerem uma reflexão sobre a prática, né? A prática de pensar sobre a prática, eles acabaram se fechando em grupos e ficaram discutindo dentro dos seus muros, dentro dos seus próprios contextos, não se relacionando com a prática imediata. Preocupação atual. Né? Não basta reafirmar o aumento da quantidade de cidadãos na escola pública. Né? Não basta reafirmar que o aumento da quantidade de cidadãos na escola pública leva a uma queda de qualidade do ensino. É preciso uma nova qualidade para uma nova escola
em uma sociedade que começa paulatinamente a erigir a educação como um direito objetivo de cidadania. Pessoal, o que ele está dizendo aqui? Ó? Seguinte, não adianta a gente ficar lá reclamando, né, a escola pública de hoje ela é pior, né, porque entrou todo mundo. Né? Então, a quantidade de aluno que entrou na escola, ela fez com que a qualidade caísse. Isso é um fato histórico. Né? Se a gente for analisar historicamente, é a partir do momento que a escola pública se torna uma escola para todos, é que você tem a diminuição da qualidade. Mas isso é o quê? O Cortella falou lá no começo, a questão de um projeto, né? Um projeto político que determina que a grande maioria não tem acesso aos níveis mais elevados de cultura. Então, quando a escola pública se torna para todos, o que esse projeto faz? Retira a qualidade da escola pública. Retira a qualidade como? Retirando condições de trabalho, diminuindo o salário do professor, triplicando o número de alunos por sala. Né? Então você aí mina a qualidade, né? Diminui a qualidade da educação pública. Mas se o Cortella está falando, isso não tem que ser extremo, tem que ser extremo. Você dá com essa quantidade de alunos, a qualidade tem que ser tratada junto com a quantidade. Não pode ser revigorado o antigo discricionário dilema de quantidade versus qualidade. A democratização do acesso e da permanência deve ser absorvida como um sinal de qualidade social. Então, quando a gente pensa lá na Constituição, quando a gente pensa lá na LDB, né, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o que fala lá? Que a gente tem que garantir acesso e permanência. Isso tem que ser visto com bons olhos pelos educadores. Isso tem que ser visto como qualidade social. Né? Então, a entrada desses alunos é um ponto de qualidade na educação, de qualidade de uma sociedade que vem se transformando numa sociedade verdadeiramente democrática. Democratização da escola pública depende de 3 fatores aí para o Cortella. Sólida base científica, ou seja, tem que ser uma escola que está baseada no conhecimento científico, formação crítica de cidadania, então a formação do cidadão, né? E solidariedade de classe social. Ou seja, esses sujeitos têm que se reconhecer enquanto classe social. Olha o que ele está dizendo. Os sujeitos da escola pública, eles têm que se reconhecer enquanto uma classe social explorada, para que ele consiga lutar contra essa exploração. Então, sólida base científica, formação crítica para a cidadania e solidariedade de classe social. Não é uma escola pública na qual o trabalhador simplesmente aprenda o que iria utilizar no dia ou semana seguinte, no seu cotidiano, em uma dimensão utilitária e redutora, mas aquela que selecione e apresente conteúdos que possibilite aos alunos uma compreensão de sua própria realidade e seu fortalecimento como cidadão, de modo a serem capazes de transformá-la na direção dos interesses da maioria social. Olha só, né? Então, o que ele está dizendo? Essa democratização da escola pública depende de um acesso à educação, não só dentro daquele conhecimento utilitário, não é só que ele vai usar para trabalhar no dia seguinte, mas é dentro de uma compreensão que o fortaleça como cidadão, né? Que o faça compreender a sociedade e vislumbre ali, né? Enxergue adiante a possibilidade de transformá-la, né? E a possibilidade de transformá-la na perspectiva do interesse da maioria social. Qualidade social, né? Ele vai pensar em uma reorientação curricular que preveja o levar em conta a realidade do aluno. Né? Não significa aceitar que é essa realidade, mas dela partir. Não significa aceitar essa realidade, mas dela partir. Partir do universo do aluno para que ele consiga compreendê-lo e modificá-lo. Então, o Cortella aqui se posiciona.
né? Se a gente pensar lá nas tendências pedagógicas, se a gente pensar numa tendência tradicional, quem que é o centro do processo numa tendência pedagógica tradicional? Seria o professor. Quem que é o centro do processo numa tendência pedagógica tecnicista? Né? Seria a tecnologia, os materiais, né? o planejamento. E dentro de uma pedagogia nova, dentro de uma pedagogia renovada, seria o aluno. Né? Então, por isso que ele está dizendo aqui, ele se coloca dentro de uma pedagogia renovada. Né? E vai dizer, olha, é preciso colocar o aluno no centro do processo. É preciso partir sempre do interesse do aluno. Ah, beleza, então eu vou trabalhar sempre a partir do interesse do aluno. E não vou sair daquilo. Isso ele deixa claro. Esse interesse do aluno é ponto de partida. Né? Não é para ficar nesse interesse. Né? Não é para aceitar essa realidade, mas dela partir. Né? Partir do universo do aluno para quê? Para compreendê-lo e modificá-lo. Né? Compreendê-lo e modificá-lo. Então, acabou a introdução, agora a gente entra no capítulo 1. Humanidade, cultura e conhecimento. O conhecimento não pode ser reduzido à modalidade científica, pois na atividade cotidiana estão presentes outras modalidades de conhecimento, como o estético, o religioso e o afetivo. Então percebam o que ele vai dizer aqui, né? Que você tem que ter a ciência, porque ele coloca lá como um dos fatores da democratização da escola é você ter uma base científica solidificada ali, né? Sólida. Né? Mas não pode se reduzir à ciência, porque o ser humano não é só ciência. Ele também é estética, ele também é religião, ele também é afeição, afetivo, né? Ele também pensa na boniteza, como Paulo Freire fala, né? A questão da boniteza. Lembrando que o Cortella, ele é um freiriano, né? Ele está dentro da tendência aí pedagógica, né? Do pensamento pedagógico freiriano, pensamento pedagógico de Paulo Freire. Okay? Então a boniteza aí ligada ao estético, o religioso, né, que é esse encontro do ser humano com o além da humanidade, e o afetivo, né? Esse afeto. Afetivo é afetar o outro. Quando a gente fala de afetividade, a gente fala de afetar o outro, né? Então as questões emocionais. Então o ser humano não é só ciência, ele também é estética, ele é também religião e ele também é afetividade. O conhecimento científico nem sempre esteve no dia a dia dos seres humanos. O resultado da ciência não atinge todos os seres humanos, sendo distribuído desigualmente e de forma discriminatória. O que ele vai dizer? Então, a ciência, muitas vezes, ela não chega a todos os seres humanos. Né? Se você pensar, por exemplo, um remédio, né? Um remédio, ele é produzido a partir de conhecimentos científicos. Mas muitas vezes esse remédio, o custo de produção dele é tão alto que a grande parte da população não tem acesso a esse remédio, simplesmente pelo preço. Então, o desenvolvimento da ciência acaba não favorecendo a todos. E o que significa ser humano? Não há um sentido pronto e nenhum sentido único para a existência humana. Somos, antes de mais nada, construtores de sentido. Por quê? Fundamentalmente, somos construtores de nós mesmos. Olha só. Então, ele está se posicionando também aqui naquele debate da essência. Ó. Não tem nada que define o ser humano, né? O que vai definir o ser humano, na verdade, é a própria existência humana. Não há ser humano. O ser humano está em construção. Né? Então, é uma perspectiva aí também do Paulo Freire, né? Que ele vai dizer o ser humano ele está num processo de construção. Ele está... o ser humano não é, o ser humano está sendo, né? Adaptei aí a frase do Paulo Freire em relação ao mundo, né? O Paulo Freire fala o mundo, né? O mundo não é, o mundo está sendo. O ser humano também não é um produto já construído, o ser humano é um sujeito inacabado, né? A expressão que Paulo Freire usa também. O ser humano é um sujeito inacabado, né? E reconhecer isso nos faz sempre progredir, sempre querer nos construir cada vez mais e melhor. E aí ele começa um passeio pelas nossas origens.
nossos ancestrais são o resultado de uma combinação articulada de inúmeros fatores vantajosos. Então, ele está discutindo o que é esse ser humano. Então, e quais são esses fatores que deram vantagem aos seres humanos em relação aos outros animais? A locomoção bípede, né, ou seja, o andar sobre duas patas, né, proporcionou ao animal, homem, a liberação do quê? A liberação das mãos. Né? A liberação das mãos proporcionou o trabalho, proporcionou a ação sobre a natureza. Por isso que a locomoção bípede foi uma evolução enorme aí na história da humanidade. A área cerebral expandida, né? Nosso cérebro biofisicamente ele é expandido em relação aos demais animais. Aptidão para a prática de uma linguagem mais elaborada, então, né? Um conjunto aí nesse cérebro também expandido proporcionou que tivéssemos aí a possibilidade da fala. Né? Aptidão para a prática de uma linguagem mais elaborada, emprego de ferramentas, né? A construção de ferramentas na perspectiva da construção do ser humano também é importantíssima. Né? O uso de ferramenta nos proporcionou uma ação de maior qualidade sobre a natureza. Né? A descoberta das ferramentas, o desenvolvimento de ferramentas, tornou mais qualitativa a nossa ação sobre a natureza. O grande exemplo aí é o arado. Né? Se você pensar lá na época medieval, o desenvolvimento do arado, ele proporcionou um aumento da produção que mudou a história da economia daquele período. Né? Até então não se conseguia produzir, ou melhor, se produzia somente para a gente comer, só para a nossa subsistência. Com o desenvolvimento de ferramentas, começou a se produzir mais. E foi possível, a partir daquele momento, vender esse excedente. Né? E aí você tem uma transformação econômica da sociedade a partir de uma ferramenta. Né? Sobrevivência gregária. O que significa aí a palavra gregária? Né? É grupo, né? O ser humano, ele vive em sociedade, ele vive em grupo. Né? A partir disso, nós nos libertamos das amarras da adaptação e criamos nosso próprio ambiente. Esse meio ambiente humano, por nós produzido, e no qual também somos produzidos, é a cultura. Então a gente consegue agir sobre a natureza criando esse mundo humano, esse mundo da cultura. Quando eu corto uma árvore e construo uma cadeira ou uma mesa, essa mesa já não é mais algo natural, já é algo cultural, já é algo que faz parte do mundo da cultura, do mundo humano. Cultura, o mundo humano. Como a cultura não é transmitida pela hereditariedade, a geração futura não pode se limitar a consumir cultura que já existe, mas também recriá-la e superá-la. Olha só que interessante. Então a cultura não é transmitida geneticamente. Não é porque eu cortei uma árvore e construí uma cadeira que meu filho nascerá sabendo cortar árvores e construir cadeiras. Né? Meu filho vai ter que passar por um processo de aprendizagem nesse sentido. Correto? É o conhecimento que permite entendimento, averiguação e interpretação sobre a realidade. Ao lado do conhecimento, coloca-se a educação como veículo que transporta para ser produzido e reproduzido. Veículo que o transporta para ser produzido e reproduzido. Então, o que é a educação? A educação aí é um instrumento de transporte desse conhecimento para o sujeito. Olha só que interessante, né? Então, por meio da ação sobre a natureza, eu crio um mundo humano que é o mundo da cultura. Essa cultura precisa chegar às gerações futuras, precisa chegar a todos os sujeitos. E como que ela chega? Por meio da educação. Então, é a educação que nos permite transmitir essa cultura de sujeito para outros sujeitos. Conhecimentos e valores, fronteiras da não neutralidade. Os processos pedagógicos não são neutros, estando imersos no tecido social. É preciso enxergar o outro, a alteridade, em nós mesmos, para compreender que valores e conhecimentos não são determinação de uma natureza humana imóvel. Ok? Então, o que ele está dizendo? Os valores que a gente tem, né, eles não são neutros. Né, eles estão imersos no tecido social. Eles são também
estão embebidos aí de interesses diferentes de sujeito para sujeito, ok? Então ele vai dizer, é preciso compreender também o outro, né? É só compreendendo o outro que a gente vai ter essa noção dos valores humanos. Um esforço que é exigido hoje da prática em educação é o de relativizar o peso dos conhecimentos científicos, não como forma de desqualificá-los, mas como um rico veio para possibilitar a historicização da produção humana e diminuir a presunção aleatória contra o passado e contra os não escolarizados. O que ele está dizendo? Reconhecer o valor humano, reconhecer o valor do outro, pressupõe também que a gente relativize a questão científica. Por que relativizar a questão científica? Porque senão eu vou dar um poder sobrenatural para essa ciência e vou deixar de lado o humano, o ser humano. Né? O conhecimento científico ele é só transmitido pela escola. Se a gente coloca o conhecimento científico como o mais importante, né, a gente desconsidera sujeitos não escolarizados. Aquele sujeito que não passou pelo processo de escola, ele passa a não ter valorização para a gente.